Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aguardando aqui o Instagram, já vai avisar para que as pessoas possam entrar e a gente começar a nossa conversa. Estamos aqui hoje, reunidos aqui para nosso momento de luz. Vamos começar esse momento de luz para todos que vão entrar na nossa conversa, nesse momento, nessa reunião, pedimos a espiritualidade amiga que nos proteja, que nos ampare. Estamos aqui em nome do Centro Espírita Caminho de Luz de Emmanuel, que fica aqui no bairro Jardim Patrícia, em Uberlândia. Lembrando também que estamos transmitindo ao vivo e que essa nossa conversa, esse nosso vídeo aqui fica gravado. Ele vai ficar aqui salvo para outras pessoas poderem assistir também. Seja bem-vinda, Claudiana, todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. A gente fica feliz de ver a tecnologia sendo utilizada para divulgar a doutrina espírita. A gente lembra, eu acho que eu não contei essa história, mas quem estiver aqui, quiser compartilhar, quiser comentar, fica à vontade, todos os comentários são muito bem-vindos. E lembrando uma história que Chico Xavier, acredito que não tenha contado ainda para vocês nesses momentos de luz que nós compartilhamos aqui, mas em 1970, Chico Xavier conversando com um amigo, e ele pergunta lá para o amigo, falou, olha... fulano fala o nome do amigo dele, você sabe o que é multimídia? E ele fala, Chico, eu ainda não sei, realmente não sei o que é multimídia. Bem-vinda, viu, Cássia? E ele fala, não sei o que é multimídia, viu, Chico? Mas pelo entendimento da palavra multimídia deve ser várias mídias. Aí ele perguntou, mas por que, Chico? E Chico passa essa informação para ele, que em breve a doutrina espírita seria divulgada através da multimídia. E hoje a gente vê isso, a internet, que ela é utilizada aqui para vários recursos, ferramentas que podem ser usadas para o bem e que a gente, sabendo aproveitar bem, são bem utilizadas. Com isso, vamos fazer a nossa oração aqui para a gente começar a nossa conversa. Pedimos ao Pai a proteção sobre cada um de nós, sobre cada um de nossos amigos, de nossos irmãos, de nossos familiares, que a espiritualidade amiga, que os mentores da casa, do Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, esteja sobre nós, nos amparando nas nossas aflições, tirando cada uma das nossas aflições, Pai. Que esse meio de semana possa ser abençoado para que a gente consiga vencer esse resto de semana com muita luta, com muita força, levando paz, amor por todos os ambientes que nós passarmos. Que a espiritualidade nos cure, nos ampare, nos ilumine dentro desse momento de luz, e cada um dos nossos familiares, e também aqueles que hoje estão, Pai, em situação de enfermidades, que estão em hospitais, que estão em sofrimento, também aqueles que estão sendo amparados e cuidados como enfermeiros, que cuidam desses nossos queridos entes que estão lá, aqueles que estão hoje, nesse tempo frio, Pai, que estão nos vícios, que estão nas ruas, que a espiritualidade amiga possa chegar assim como para nós, possa chegar para eles também. E que nosso momento de luz possa ser abençoado. Então vamos começar aqui nossa conversa. Hoje o tema que nós vamos conversar vai ser o que é o Espiritismo. E para a gente entender o que é o Espiritismo, é sempre bom a gente começar com a origem da palavra que nos traz um sentido, um significado e um ensinamento. E o Espiritismo ele vem do francês no sentido da palavra espiritisme. Que nos desculpem aqui se tiver algum tradutor de francês. Inclusive nós tivemos em Tupaciguara recente, teve uma pessoa querida lá que leu o Evangelho em francês, que domina a língua francesa, que é muito bonito, né? Mas enfim, o que interessa para a gente aqui hoje é a origem da palavra. E ela vem de espiritisme. Espiritisme do francês, que deriva do latim, que é spiritus. Spiritus, que é espírito na nossa tradução. E o que realmente nos importa é a segunda parte, que é o sufixo isme. O sufixo isme, ele significa do latim doutrina. Daí sai o codificador Allan Kardec, que deu o nome da nossa doutrina. Com isso a gente entende que o Espiritismo é uma doutrina? Sim, o Espiritismo é uma doutrina no sentido de que normas e conduta. A doutrina é algo que estabelece normas e conduta. Então, com isso, a palavra Espiritismo, ela determina o nome de a norma, a conduta, a doutrina dos espíritos. E o Espiritismo é uma religião também? Quando a gente se pergunta se o Espiritismo é uma religião também, a gente tem que entender qual que é o sentido também de religião. Hoje nós temos a religião no sentido de
práticas sociais, no sentido de rituais. E nesse sentido, nós como espírito, eu pergunto para vocês, e quem que sentir a vontade de conversar, de se manifestar, fica à vontade, viu, Lourdes? Se quiser contribuir com a gente, quem está entrando aí, eu vi que a Leila está aqui também, boa noite. E quem quiser contribuir pode colocar aqui. Então, hoje, a religião, o que a religião é? A religião são normas e condutas, crenças, práticas sociais que são estabelecidas. Então, quando a gente olha para dentro do espiritismo, a gente chega dentro da casa espírita, cada casa espírita tem sua prática, tem sua forma de agir, mas dentro de um padrão, existem algumas práticas sociais. A gente chega dentro da casa, a maioria se cumprimenta, conversa, alguns não, já querem ficar ali em momento de meditação e tudo certo. Mas a partir do momento que a gente entrou, qual que é a crença, qual que é a prática social, o que é estabelecido ali? Nós entramos, a pessoa faz a leitura do Evangelho, faz um discurso a respeito daquele Evangelho, e em seguida nós temos o passe que é aplicado para aquelas pessoas. Algumas casas têm, depois do passe, a conversa com o mentor. Então assim é dentro da casa espírita, na maioria delas. Depois algumas têm a sopa, que serve a sopa para os irmãos. Então algumas casas escolhem essas práticas sociais, e outras, em outras religiões tem outras. Quem que frequenta o Umbanda, por exemplo, que é uma religião também muito bonita por sinal, as práticas daquela religião são diferentes. Eles têm a roda, a gira, ou dentro da igreja católica, por exemplo, tem várias práticas muito bonitas também. O padre dá a hóstia, faz a leitura, são todas práticas que dentro de várias religiões são adotadas dessa forma. Então, quando a gente pergunta se o espiritismo é uma religião, a gente tem que entender qual que é o conceito, o entendimento de religião daquela pessoa, para saber se para ela o espiritismo é uma religião. Mas a gente entende que sim, existe inclusive o censo que determina a quantidade de pessoas para cada região, de seguidores da religião X, Y, Z, e dentro desse censo está contemplado o espiritismo. Então a gente entende que sim, o espiritismo também, ouvindo, a gente entendendo dessa forma, também é uma religião dentro desse entendimento. E qual que é a diferença? A diferença é que a gente entende que o espiritismo, ele é a religião que é baseada na razão. Então, quando a gente traz aqui o entendimento que Allan Kardec, que é nosso codificador da religião espírita, nos deixou, o que é o entendimento dele? Ele nos fala que a fé inabalável é aquela que pode ser confrontada face a face com a razão em qualquer tempo da humanidade. Então, o que a gente entende? Espiritismo como religião? Sim, mas como a religião da razão, com a religião que foi tirada aqui pelo nosso codificador Allan Kardec, baseada na razão. Com isso, Jesus nos diz, dai de graça o que de graça foi lhe dado. Então, quando a gente vai na casa espírita, tem alguma prática de lá a gente receber um valor? Eu estou precisando de alguma questão financeira, vou entregar lá um valor de benefício para alguém dentro da casa espírita para que eu possa receber esse benefício? Não, isso não é uma prática espírita. Tá ok? Isso aí é outro tipo de coisa, não o espiritismo. O espiritismo a gente busca dentro da casa espírita fazer a caridade, fazer o bem, fazer com o amor ao próximo, o acolhimento, acolher o próximo. É isso que a gente faz. E dentro da casa espírita nós temos lá várias ações também, que também é o espiritismo visto como a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Com isso a gente tem vários entendimentos. Eu vou chegar lá e vou falar, olha, mentor, eu estou precisando aqui, meu marido, minha esposa me largou, e aí eu estou querendo recuperar o meu esposo. Vou fazer alguma prática para que isso aconteça? Não. Nosso entendimento é o seguinte: nós somos seres milenares que viemos de outras encarnações e estamos aqui passando por algumas provas, por alguns desafios, e vamos passar por todos eles com fé, com força, com apoio da casa espírita, do apoio dos amigos, para que a gente possa vencer todos esses desafios sem moeda de troca. Sempre pedindo, podemos pedir, sim, mas não tem moeda de troca dentro da casa espírita, são outras práticas que a gente prega dentro da casa espírita. Com isso a gente tem o entendimento do quê? O espiritismo é uma doutrina? Sim,
conjunto de normas, de práticas estabelecidas, se a gente tiver esse entendimento pelo nome de doutrina, sim, é uma doutrina. O Espiritismo é uma religião? Se a gente tiver um entendimento de religião como práticas sociais, sim, temos práticas sociais. Mas dentro do Espiritismo e de outras religiões também, o principal conceito de religião, porque a gente vê muitas matérias, muitas coisas, e a gente entende que talvez a religião está sendo vista como uma coisa que não é pejorativa, que é pejorativa, e não é isso. O intuito da religião é, voltando à origem dos nomes, religar. Religião vem de religar, nos religar com algo maior, algo que transcende, ligar com Deus, com espiritualidade, com a divindade, algo maior do que nós mesmos, porque sempre tem algo maior que nós mesmos. E aí sim, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião que nos liga a algo maior. Sempre existe o bem e o mal, o positivo e o negativo. Assim como existe um profissional que é ruim, um profissional que é bom. A religião, ela é boa no sentido de quando nós estamos olhando para Deus. Porque se a gente olhar para o homem, dentro da casa espírita ou dentro de qualquer religião, nós vamos cometer erros, nós vamos errar. Tem uma questão que a esposa chega para o Chico Xavier para conversar com ele. E aí ela fala para o Chico assim: Chico, meu esposo é um cara fantástico. Meu esposo é muito bom. Ó, Chico, ele é um cara trabalhador. Ele é um pai de família exemplar. Chico, ele é tão bom, até em outras coisas que eu nem posso te falar aqui, Chico. Aí o Chico fala: não, minha filha, ele é muito bom, né? Não, que coisa boa, né? Mas então por que você está aqui? Chico pergunta para ela. Ela fala: ó, Chico, ele é um cara bom em tudo, mas ele tem um defeito muito grande. Aí a gente já fica ouvindo, né? Qual que será que é o defeito? Esse cara é bom trabalhador, bom pai de família, é bom em tudo, né? Qual que será que é o defeito desse cara? Aí a gente já pensa, às vezes usa droga, alguma coisa assim, né? Algum tipo de vício. Aí ela: não, Chico, esse meu marido, ele tem um defeito grande, que ele não é espírita. Aí o Chico fala assim para ela, a gente pensa, o que será que ele vai responder, né? Aí o Chico responde para ela assim: minha filha, ele é bom pai de família, você me falou, né? Ele é bom trabalhador, ele é uma pessoa boa, certo? Então, ele não precisa ser espírita, minha filha. Quem precisa ser espírita somos nós. E esse é um entendimento também do que é o espiritismo. Para nós que estamos dentro da casa espírita, nós temos um entendimento, mas nós não julgamos que somos melhores do que os outros. Nós entendemos que se ele é bom, se o marido dela é bom em tudo, e está indo tudo bem, então ele não precisa ser espírita. Nós devemos nos seguir onde que nós estamos nos sentindo bem, e a casa espírita tem uma visão maravilhosa quanto no intuito de religião contra isso, porque nós, como espíritas, não temos a visão de aprisionar ninguém, não temos a visão de querer crescer mais seguidores, não. Nós estamos realmente focados em buscar ajudar o próximo, em fazer a caridade, e para isso não precisa ser espírita, para isso precisa ser uma boa pessoa. Às vezes pode ser que tenha ateus que é muito melhor do que nós que estamos dentro da casa espírita, porque lá nós estamos realmente para buscar a nossa evolução, para buscar dentro da nossa caminhada a reforma íntima, que é tanto falada lá, né? Tanto falada, mas tão difícil de executar no dia a dia. Às vezes nós erramos, por muitas vezes erramos. Então, ela é muito falada lá, e a gente tem que lembrar também daquela questão do jacá, né? A gente pega o jacá, vai lá no rio e enche ele de água e voltamos para casa. Só que nesse caminho a água vai vazando um pouquinho. Assim é como nossa fé, como nossa reforma íntima. Nós vamos lá na casa espírita, nos enchemos de conhecimento, nos enchemos de moral, de questões práticas, onde que a gente tem que colocar no nosso dia a dia respeito ao próximo, falar bem, ser honesto, trabalhar, ajudar, todas essas questões, e a gente se enche disso dentro da casa espírita para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. E nesse conceito aqui, a gente, para fazer a leitura de onde que está essa fala de Allan Kardec, ela está no Evangelho, no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ele não se dobra, porque só é inabalável a fé
que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Com isso, a gente volta a esse conceito. Eu preciso colocar um projeto em prática. Eu peço a Deus que me ajude, sim, isso é a nossa fé. Só que a fé é inabalável. Eu peço a Deus que me ajude, aí eu olho tudo que eu já fiz na minha vida. Eu coloquei em prática meus projetos, quero melhorar no trabalho, coloquei todos os meus cursos em dia, busquei as melhores oportunidades, me empenhei, tive disciplina. Sim, essa é a razão. Então, pela razão, eu estou aqui. Fiz a minha parte. Agora Deus vai trabalhar. E com certeza, se for do nosso merecimento, isso vai chegar para mim num momento ou de outro, no plano material, pensando dessa forma. E no plano espiritual, como que a gente entende o Espiritismo como a doutrina que estuda profundamente de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos. E também a gente não se acha melhor por causa disso, tanto que o Espiritismo, reforçando aqui, é uma religião que aceita todos. Quem que pode estar na casa espírita? Tanto rico quanto o de classe social menos abastada, independente de raça, independente de preferências sexuais, independente de qualquer coisa, todos são convidados para estar na casa espírita. Inclusive aqueles que são de outras religiões também são convidados para estar na casa espírita. Então a casa espírita, como sendo aberta, entendendo esse estudo que nós fazemos da reencarnação, da onde que nós viemos, para onde que nós estamos indo, também não somos exclusivos quanto a isso. A gente nos dá um refrigério no coração quando a gente tem a certeza, a fé inabalável que no caminho que nós vamos tomar, na direção que nós estamos caminhando, nós vamos evoluir para mundos felizes. Nós vamos caminhar, passar por todas as dificuldades, encarnarmos quantas vezes forem necessárias, até que a gente chegue aos mundos superiores. Mas vai acontecer com todos nós. Por mais que a gente possa ser minimamente feliz aqui, que a gente tem que sim buscar a nossa felicidade. O que nos faz bem, o que nos coloca feliz, o que me motiva nessa vida, qual que é meu propósito aqui. Fundamental que a gente ache isso nesse caminho. Mas que todos nós, depois de passarmos por todos esses desafios, vamos chegar a mundos felizes. E o Espiritismo, codificado por Kardec, que 1800, no século XVIII, fez a codificação, publicou o Livro dos Espíritos, e a gente vê que essa história com o Espiritismo ela é muito recente, pois a encarnação, a reencarnação, ela já existe como uma das tradições religiosas mais antigas do mundo, só que vista com palavras um pouquinho diferentes. Quando a gente pega aqui no budismo, não sei se vocês já ouviram falar de karma. Aquele ali é meu karma, aquele que pisa no meu pé, aquele que sempre está pegando no meu pé é meu karma. Então no budismo chama karma a reencarnação. E a hora que o espírito atinge a evolução, o grau mais evoluído, no espiritismo se dá o nome de Nirvana. Então tem uma banda de música famosa com esse nome, então é a Nirvana, que a gente entende o quê? O karma seria nossas reencarnações nos mundos que a gente está, até que a gente atinja o Nirvana, mundos superiores e felizes. Então, às vezes, quando a gente olha para a religião, muitas delas só mudam a forma de dizer, mas caminhando para a mesma direção, caminhando no mesmo sentido. O hinduísmo, por exemplo, que é uma das tradições religiosas mais antigas do mundo, há 5.000 anos atrás já nos explicava sobre a reencarnação também. Então isso, às vezes nós pegamos aqui um detalhe, mudamos um nome ali, mas que vários outros povos já estudaram de uma forma diferente, e a gente hoje está aprofundando nesse sentido o que é o espiritismo e a relação com os irmãos encarnados, com os irmãos desencarnados que sempre nos acompanham, e esses que nos protegem, assim como o nosso anjo da guarda que nos está aqui, nos protegendo nesse momento. Então o espiritismo ele ficou disseminado a partir do momento em que Allan Kardec, que na verdade o nome é, vou tentar ler aqui, espero que eu consiga, Hippolyte Léon Denisard Rivali. Esse é o nome verdadeiro de Allan Kardec, o nome na verdade de registro dele. Allan Kardec adotou esse nome para quê? Separar a vida de professor, de educador,
que ele tinha para aquele momento dedicar o restante da sua vida à disseminação do Espiritismo. E ali Allan Kardec, que era um professor cético, como a gente vê muitos de nós, entre nós sendo céticos também, cumpriu a missão dele de ir lá até os fenômenos das mesas giratórias, onde que dentro daquele fenômeno, depois de receber esses convites de muita insistência, ele foi lá e viu aquele fenômeno. A partir disso começou a disseminação do Espiritismo. E onde que a gente vê que realmente confrontar a razão? Porque mesmo aquele fenômeno lá, ele foi replicado, o fenômeno da mesa girante, ele foi replicado de forma fraudulenta, muitas vezes. Mesmo isso aqui, a Leila está colocando aqui para a gente, tem um filme Allan Kardec que é maravilhoso, né? A gente fica tão feliz em ver essas obras que a gente pode, inclusive, assistir, comentar e curtir. Tem o de Allan Kardec, tem o do Dr. Bezerra, tem os do Chico, que é excelente, né, gente? E quem tiver mais dica, compartilhe com a gente, que a gente adora ver e que é muito bom. Mas, enfim, a partir desse momento, Allan Kardec, ele codifica o Espiritismo e começa a trazer para a gente. Em 1857 ele fez o lançamento ali do Livro dos Espíritos. A partir daí teve o Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os outros. E uma coisa interessante aqui dentro do Espiritismo, depois que Allan Kardec desencarnou, a gente teve aqui no Brasil um grande disseminador, Dr. Bezerra, que 20 anos depois do desencarne de Allan Kardec era presidente da Federação Espírita Brasileira, e depois disso ele desencarnou em 1900. Teve Chico Xavier, que desencarnou em 2002. Então a gente sempre tem no planeta grandes disseminadores do Espiritismo, e hoje, já tomando esse segmento, essa amplitude na visão, a gente não vê apenas como Espiritismo, a gente vê como caridade, como um amor que é levado a outras pessoas. Tem grandes disseminadores do amor hoje, que são ainda perseguidos, como no caso da Mayra Rocha. Recentemente foi perseguida fortemente, a vida dela foi fortemente abalada por uma denúncia falsa, e é uma pessoa que tem uma mediunidade incrível, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de seguir. Daniel, se alguém puder comentar aqui, é Daniel, eu esqueço o nome da página dela, mas assim, realmente uma grande disseminadora, teve a vida completamente abalada por essa denúncia falsa. E o que eu quero dizer com isso? Todos os tempos nós temos grandes disseminadores, assim como Jesus teve, Allan Kardec, Chico Xavier, disseminadores de várias doutrinas, Buda, todos esses que pregam o amor e estão no nosso tempo. Então que a gente possa hoje aproveitar esses disseminadores, conhecer eles, ouvir o que eles estão falando, porque eles futuramente serão nossos Allan Kardec, nossos Chico Xavier. Então que a gente possa aproveitar esses disseminadores do nosso tempo também, que fazem parte da evolução que nós estamos vivendo no Espiritismo. E voltando aqui para uma questão do Livro dos Espíritos, quando a gente fala de o que é o Espiritismo se baseia em uma questão, certo? E o Espiritismo se baseia numa questão aqui, a questão 625 do Livro dos Espíritos, que ela fala: qual que é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para que lhe sirva de guia e modelo? Foi Jesus o guia e modelo. Então Jesus é nosso guia. A gente, dentro da casa espírita, a gente segue de acordo com os ensinamentos do Mestre, de acordo com os ensinamentos de Jesus, o que ele trouxe para a gente como humildade, como amor, como se colocar no lugar do outro, como entender o outro como ser humano. E dentro da casa espírita, seguindo esse modelo de Jesus, tem uma história interessante, porque a gente aprende, a gente passa a olhar o outro de forma diferente. Não sei se é com vocês aqui também, mas uma história interessante, estava passando na calçada e uma pessoa que eu admiro ainda muito, que tem um conhecimento, a gente vê falar do Evangelho, vê a didática, um conhecimento tão profundo da literatura, que eu achei muito bonito. E dentro da casa espírita tem tantas frentes de ações que a gente passa a se familiarizar com algumas. E dentro da casa ali tem, de algumas casas que a gente frequenta, a gente leva lá nos bairros, na comunidade,
a comida para aquelas pessoas, e a gente passa a olhar diferente para essas pessoas. Então, caminhando na calçada, eu vi um irmão morador de rua, e tinha esse irmão que tem um conhecimento profundo. E a hora que eu fui olhar para aquele cara que estava me pedindo valor, ele me puxou o braço e falou: não, se você parar para falar com todo mundo aqui, a gente não sai do lugar. E aquilo me cortou o coração. Por quê? Às vezes a gente quer parar e ouvir, mesmo que a gente não pode ajudar. É lógico que se a gente for contribuir com tudo, a gente também tem nossos limites, mas é muito bom quando a gente passa a olhar o ser de outra forma. E a gente olhando pra gente um pouquinho, eu mesmo pouco tempo atrás, quando eu ia ajudar, às vezes a gente vai ajudar, dou um dinheiro, mas pergunta como que aquela pessoa realmente está sentindo. Olha nos olhos, conhece a dor, conhece a história. Tem uma pessoa que falou que deixa um dinheirinho separado, porque às vezes um acha certo dar dinheiro, outros não, outros só ajudam com comida, outros não ajudam, e tá tudo certo, cada um dentro do seu entendimento, e a gente não deve julgar ninguém, porque nós também temos nossos erros. Mas ela conta que ela passava ali e deixava aquela moedinha guardada ali, porque quando alguém pedia dinheiro, ela ia lá e dava esse dinheiro, porque ela ouvia a história da outra pessoa, ela sentia a outra pessoa, e a partir daquele sentimento ela ganhava muito mais do que a outra pessoa, porque ela quem estava aprendendo, ela quem estava ganhando e recebendo com aquela história ali. E é isso que a gente vê dentro da casa espírita, onde que a gente busca fazer muita caridade, onde que a gente busca ajudar, contribuir, mas na verdade quem que recebe mais com todas aquelas ações, na verdade somos nós mesmos que estamos ganhando. Então eu queria agradecer por todos vocês terem participado desse momento de luz. Peço ao Pai, a espiritualidade amiga, que esteja presente na casa de cada um de vocês que estão aqui online, aqui vendo, daqueles que vão ver futuramente essa mensagem. Pedimos ao Pai que esteja protegendo, o anjo da guarda esteja fortemente na proteção de cada um de vocês, que essa semana termine de uma forma abençoada, cheia de luz. Obrigado a todos vocês, que Jesus abençoe.